falar um pouquinho agora do porquê Adão e Eva não morreram fisicamente após cometerem o pecado. E sobre o sacrifício redentor de Jesus Cristo. A lei de Deus, o que Deus disse é que se o homem comesse do fruto, ele certamente morreria. E espiritualmente ele morreu, ele foi desligado de Deus. Deus teve que esconder, a árvore da vida para que ele não vivesse para sempre. E o que acontece a partir daí? Quando você erra, quando Adão e Eva erraram, a condenação é: certamente morrerás. Significa que quando há um pecado, alguém tem que morrer para que esse pecado seja redimido. Então, pequei, o sangue de alguém precisa ser derramado. Alguém precisa pagar por esse pecado. Porque uma certeza é: eu tenho que morrer. Alguém tem que morrer por esse pecado. E a gente vai ver lá em Gênesis que Deus, ele deu roupas de pele para cobrir o homem. Indica que Deus sacrificou algum animal para que o homem fosse coberto. E a gente vai ver mais para frente que começam a acontecer sacrifícios de animais. Até o momento que é estabelecido a lei. Então a gente vai ver do livro todinho de Levíticos leis e regras para que os animais, como deveriam ser sacrificados para cada situação. Entre elas, perdão do pecado. A gente começa a ver uma série de sacrifícios de animais. Mas os sacrifícios de animais chegam a um certo ponto que não basta mais. É como se para Deus se tornou uma coisa muito pesada, muito constante. Não basta mais o sacrifício de animal. Mas Deus já tinha estabelecido uma saída, um perdão, uma solução, antes mesmo de criar o mundo. Ele estabeleceu que o seu filho seria sacrificado. Ele pagaria pelo meu pecado, de desobediência, de soberba, de independência. Então o que acontece? O Senhor começa a promover uma caminhada histórica, onde se escolhe uma família, e se escolhe Abraão como o patriarca da família de onde seria gerado Jesus. Como é que é feita essa escolha? O Senhor prova a Abraão, e ele pede a Abraão o sacrifício do seu filho. E Abraão, em obediência, leva Isaac, isso está lá em Gênesis 22, leva Isaac para ser sacrificado. E é muito interessante que Deus fala para ele, quando ele está pronto para sacrificar, o Senhor providencia um cordeiro para que Isaac não fosse sacrificado. Deus providenciou o cordeiro. E uma palavra que Deus fala para Abraão é: porque você não poupou o seu único filho, então através da sua descendência eu abençoarei todas as nações da terra. Deus fez uma promessa. E se a gente ler a Bíblia, Deus jurou pelo seu nome que seria assim. Ele fez um pacto com Abraão. E ali foi escolhida, a partir de Abraão, a gente vai ver toda a genealogia até chegar em Jesus, que é o cordeiro que Deus enviou para pagar pelo meu pecado. Por que Jesus? Porque ele precisava fazer um sacrifício puro. Tinha que ser um homem, porque tinha que ter a natureza humana. Tinha que ser sem pecado. E um homem natural na natureza humana não conseguiria viver sem pecado em obediência total e absoluta a Deus. Então a gente vê mais lá pra frente, quando nasce Jesus, ele vive uma obediência total a Deus. Ele se submete, ele se humilha. Enquanto o homem se encheu de soberba e independência de Deus, o Filho de Deus, que é 100% Deus e que é 100% homem, porque nasceu da mulher, nasceu na natureza humana que era caída, pecaminosa, natureza que vinha de Adão, porque a natureza humana foi corrompida. Então, a partir do pecado de Adão, todos pecaram. E Jesus nasceu na natureza humana, a natureza corrompida. Mas ele é 100% Deus. E ele consegue viver sem pecado, em obediência total, em humildade total. Ele desceu do seu trono, ele se humilhou em nascer como homem, assumir a forma humana. Ele não viveu aqui na terra segundo a sua própria vontade,
como nós procuramos viver segundo a nossa própria vontade, mas ele viveu aqui na terra segundo a vontade do Pai. Ele viveu tudo que o Pai estabeleceu, que era aquilo que nós tínhamos que viver. E como ele viveu tudo que o Pai estabeleceu em obediência total e completa até a morte, ele era perfeito para o sacrifício. Então, porque ele foi totalmente obediente, ele abriu mão da sua vontade, ele abriu mão do seu trono, ele se humilhou. Então, ele não tinha pecados, ele era obediente, ele era puro. Logo, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecados. Porque a morte tem poder sobre o pecado. Jesus não tinha pecados. Mas ele colocou sobre si os nossos pecados. Ele não tinha pecados, mas ele colocou sobre si os nossos. Ele era perfeito para pagar o meu débito, para pagar o seu débito. Ele não tinha pecado. Ele era o Cordeiro perfeito. Então aí está o segredo do homem perfeito, do 100% homem, 100% Deus, que veio de Deus para reconciliar o homem com Deus, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que paga o meu pecado, a minha desobediência, a minha vontade de viver segundo o meu querer, a minha soberba, de não transferir a glória para Deus, mas fazer a glória das minhas conquistas, dos meus bens e dos meus dons espirituais estarem sobre mim mesma. E na verdade a glória das minhas conquistas, dos meus bens que eu possuo, ou dos meus dons espirituais não são minhas, mas são de quem me criou. Porque nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu fui feita, eu não me fiz. Foi Deus quem me fez. Eu fui feita para obedecer à vontade de Deus. Nós fomos feitos para obedecer à vontade de Deus. Mas quando Jesus vem e morre por nós, então nós somos feitos para obedecer a Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era perfeito, o sacrifício perfeito, e pagou o nosso débito. Foi o último sacrifício. Foi o sangue puro derramado para pagar pela minha desobediência, a minha soberba, a minha independência. A nossa independência. Ele pagou pelo nosso pecado.